Vitor, boa noite para você. Você hoje que feliz pelo seu Real Madrid, né? Que conseguiu a classificação na Liga dos Campeões, mas triste pelo Vitória, que foi eliminado em um jogo onde o Vitória teve muito a bola, mas pouco conseguiu criar, né? A primeira defesa do Muriel, goleiro do Náutico, foi nos acréscimos do segundo tempo, né? Então foi um Vitória ali que tinha a bola, mas muito impaciente, né? Muito intranquilo, também errando muito, né? A gente viu um Vitória que tinha muito a bola, mas não conseguiu ali criar espaços, né? A gente viu um Náutico que se doou bastante no jogo, no confronto. Parecia que o Náutico estava jogando com 15 jogadores, né? E o Vitória com 11, né? Sempre tinha um jogador de branco ali que diminuía os espaços dos jogadores do Vitória, que não conseguiram aí quebrar essa barreira alvirrubra. E aí 2-0, primeira derrota na temporada, na véspera de um Bavi, né? Do jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Dá para dizer que o desempenho de hoje já vinha sendo ensaiado em outras partidas, né? Porque a gente viu o jogo contra o Altos, um jogo também ali que o Vitória não foi tão bem. O jogo contra o Souza também, eu consigo lembrar aqui na Copa do Nordeste, que foi até uma vitória, mas sem um futebol brilhante. Enfim, é um Vitória que já mostra problemas mais latentes para o futuro da temporada, sobretudo na Série A. Boa noite. Fala, Fábio, boa noite. Rapaz, assim, primeiro vamos colocar digamos assim, na palavra correta, né? Essa eliminação do Vitória é um vexame do Vitória, né? O Vitória protagonizou um vexame. Eu já tinha falado, inclusive, que no último comentário, né, que a gente fez aqui, de que era um jogo muito difícil, né? Porque do outro lado você tem um time de Série C, ok, mas é um time com a camisa muito pesada, a camisa do Náutico, né? Então é um clássico nordestino o jogo de hoje. E esse tabu é uma prova disso, porque o Vitória nesse período, né, que a gente está falando desse tabu enorme que o Náutico tem a seu favor, em muitos momentos o Vitória esteve à frente do Náutico nos níveis, né, do futebol nacional. E mesmo assim o tabu se manteve, porque o Náutico é um time, é um grande time, é um time de tradição, um time de camisa. Então, obviamente que esse confronto pela segunda fase da Copa do Brasil seria um confronto difícil, um confronto com muito peso, sobretudo regional. Mas, ainda assim, se você levar em consideração que, primeiro, o Vitória precisava, dentro do seu orçamento, do seu planejamento para essa temporada, se classificar, precisava desse dinheiro, né, que acabou indo para o Náutico. Isso fazia parte do planejamento. Então, já é um baque muito grande financeiro. E segundo que, quando você pega, acho que todo mundo admite, né, que os níveis, né, de exigência que a temporada vai trazer para Náutico e para Vitória são níveis muito diferentes. O Vitória tem um nível de desafio muito alto, que é jogar a Série A sul-americana. Então, óbvio que para o Vitória perder para o Náutico da maneira como perdeu em casa, por 2-0, dando a primeira finalização com perigo mesmo nos acréscimos, como você falou, é um baita vexame, né? Foi assim, uma vergonha o que o Vitória passou hoje no Barradão. Do ponto de vista do torcedor do Vitória, é um grande vexame, independentemente do tamanho da E camisa do Vitor, Náutico, da tradição. Diga. não, e contra um Náutico conhecido pela sua defesa frágil. Cláudio Santana está Pois é. aqui e pode dizer isso, né? O grande problema do Náutico na temporada, um deles, foi a sua defesa muito frágil, né? Tomou 4 gols recentemente do CSA, por exemplo, na Copa do Nordeste. E jogar contra um time de Série A e não tomar gol, é claro que tem o mérito do Náutico, E né, de tomar ter feito poucos uma boa sustos, né, partida. Fábio? Ainda Tomar teve poucos isso, né? sustos, né? Poucos Não é, sustos. não é que o Muriel fez 5 defesas difíceis, né? E classificou. Então mostra realmente que, claro, teve o mérito do Náutico, mas mostra também que ofensivamente o Vitória já começa a ligar um sinal de alerta, porque na Série A serão defesas muito mais complicadas. Não, com certeza. Cara, assim, vamos lá. A invencibilidade acabou, né? 22 jogos de invencibilidade que acabou hoje contra o Náutico.
Agora sim, eu fico muito tranquilo, quem acompanha aqui os nossos programas, né, 45 minutos, os meus comentários, eu fico muito tranquilo porque eu já dizia lá atrás, né, Fábio está aqui todos os programas comigo, quantas vezes eu falei que esse time não passava a menor confiança. Eu tinha a certeza absoluta, né, eu fico muito tranquilo com a avaliação que eu vou fazer aqui hoje do Vitória, porque tudo isso que eu falei, que eu vou falar hoje, já vinha dando, o Vitória já vinha dando exemplos, já vinha dando sinais de perigo muito antes. Então, eu já tinha dito aqui no jogo contra o Souza, por exemplo, que você lembrou aí, que esse time não passava a menor confiança. E olha que eu avaliei o time muito mal, inclusive, naquela partida, e o Vitória ganhou. No jogo contra o Ferroviário também foi um 2-1, o Vitória jogou muito mal, não passava a menor confiança, e a gente pesou aqui nos comentários. Teve jogo também contra o Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil, que o Vitória foi muito mal. E a gente pesou aqui o comentário, e eu falava, cara, assim, eu espero que a invencibilidade não esteja enganando primeiro o torcedor. Eu acho que, de certa forma, para a imprensa de fora, assim, né, que não acompanha o Nordeste como a gente, eu vi até alguns comentários falando, ah, o Vitória começou muito bem a temporada e tal, não sei o quê, elogiando demais o início da temporada do Vitória pela invencibilidade, resultado por resultado. Não, ótimo, a invencibilidade foi boa para o Vitória, mas o rendimento do time, né, as deficiências estavam muito claras desde sempre. Então, eu espero que a invencibilidade de 22 jogos aí, que acabou hoje, ela não tenha mascarado os problemas do time para a diretoria, por exemplo, para o torcedor. O torcedor até pode se empolgar um pouco, mas para a diretoria, para o presidente Fábio Mota, para a Maneca, o diretor de futebol, para o próprio Carpini, isso não pode mascarar, porque estava evidente que o Vitória tinha muitas dificuldades. Como eu falei, teve dificuldade contra o Maranhão, contra o Ferroviário, contra o Souza, contra o Bahia, eu não vou nem falar o tamanho da dificuldade que foi, porque o Vitória não conseguiu incomodar o Bahia, mas é um jogo diferente, porque o Bahia foi quem atacou ali e o Vitória não conseguiu ligar o seu jogo de transição. Hoje foi um jogo diferente, né? Contra o Souza, contra o Maranhão, contra o Ferroviário, e hoje era um jogo em que o Vitória tinha a bola, tinha que furar um bloqueio e não conseguiu. Então eu fico muito tranquilo, cara, de verdade, com as críticas que eu vou fazer, porque isso já vinha sendo falado aqui há muito tempo. O problema para o Vitória de verdade é que um dia essa invencibilidade ia acabar. Um dia o Vitória ia ter um jogo, porque o que eu acho que o jogo do Náutico vai ficar na história do Vitória para essa temporada é que vai ser o jogo modelo. Assim, não é que esteja tudo errado, mas o Vitória tem deficiências claras desde o início da temporada. E se precisava de um jogo para a chave virar, para a galera perder a ilusão e começar a reparar para os problemas em vez de só das qualidades, o jogo chegou, né? Ia acontecer esse jogo. Podia ser contra o Bahia, na final do Baianão, podia ser alguma partida pela Copa do Nordeste, contra o Fortaleza, contra o Sport, que vai ter agora, mas calhou de ser, para a ironia do destino e para o mazela do Vitória, né? Um jogo da Copa do Brasil, que custava uma grana, e uma grana importante para o Vitória. Então, é uma pena, eu acho que a irritação maior é em torno disso, de que o Vitória deu tantos sinais e o sinal máximo tenha vindo justamente num jogo de peso como esse. Mas assim, cara, Muito, a gente pode analisar aqui. Eu queria primeiro analisar a situação do Vitória, tá? Como você falou, tem o Bavi pela frente e tudo mais. Mesmo quando o Vitória estava vencendo, esse time não passava confiança, como eu falei. Por quê? Porque o Vitória, primeiro, ficou muito claro que o Vitória perdeu muito com as saídas. Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Alejandro. Alejandro já isso. desde o início do ano passado, desde o início desse ano. Lucas Esteves e Wagner Leonardo ao longo dessa temporada, né? Mas eles praticamente não jogaram nessa temporada, assim, jogaram pouco. Com essas saídas, né, com essas perdas, o Vitória teve um decréscimo assim técnico impressionante, né? Perdeu um camisa 9, que era simplesmente o artilheiro do brasileiro, perdeu um zagueiro que dava uma segurança muito grande, tanto na zaga como na saída de bola, e perdeu um lateral esquerdo que, no final das contas, era uma das válvulas principais de ataque do Vitória. O Vitória articulava muito bem pelo lado esquerdo com o Lucas Teves e a capacidade dele de criar um ataque. E aí as entradas dos jogadores elas não mudaram o patamar do time. Isso eu estou falando aqui desde o início do ano, tá? Quando a gente começou a poder observar o Vitória, porque teve um momento ali de teste, de revezamento e tal, rodando um elenco. Mas a partir do momento em que Carpini definiu o time titular, que foi esse que enfrentou o Náutico hoje, que já vinha jogando antes, esse time que jogou hoje, os 11 titulares, é o time titular do Vitória. É o time que hoje o Carpini entende melhor. Esse time titular, a gente já vinha vendo que nesse time aí, nessa formação, com esses jogadores, tinha problemas. Porque os jogadores
a gente teve as saídas e as chegadas não completaram o elenco, não tornaram, não mudaram o patamar do time de qualidade, tirando apenas Baralhas, que esse sim foi um ganho. E veja só que coincidência, eu acho que ele foi o melhor em campo hoje. Não no patamar alto, né, que até ele foi mal, mas Baralhas foi o melhor, digamos assim, em campo e é o melhor dessas contratações, o cara que realmente conseguiu subir o patamar. Mas de resto, irmão, é muito complicado. Vitória, estou falando isso aqui desde janeiro. Vitória precisa de um centroavante urgente, mas urgentemente mesmo. É uma deficiência técnica do Vitória muito grande, que ficou clara hoje nesse jogo do Náutico. Se precisava de um jogo em que o Vitória deixasse mais evidente do que já era, para quem acompanhava e quem tinha algum tipo de equilíbrio para não se emocionar com a invencibilidade, a centroavança, a falta de centroavança já era nítida. Se precisava de um jogo para escancarar isso, foi esse do Náutico. E eu digo isso por quê? Porque no momento chave do jogo, que foi o segundo tempo, que o Vitória tinha que buscar o resultado, os três centroavantes que Fábio Mota disse que não precisa contratar, Fábio Mota falou, o presidente, de que não precisa contratar centroavante por enquanto, que não tem pressa, porque o Vitória tem três centroavantes de um nível muito competitivo: Janderson, Fábio e Carlinhos. Em um determinado momento da partida, no momento crucial, esses três estiveram em campo ao mesmo tempo. E os três fizeram partidas muito ruins, cada um nas suas dificuldades técnicas. Mas foram partidas, assim, atuações muito ruins. Partida de exemplo de como o centroavante pode, né, a falta de um centroavante prejudicar o time. Beleza, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, a gente vem falando aqui que o Vitória precisa de pelo menos mais um ponto. Pelo menos um ponto, tá? Eu, se pudesse buscar no mercado, eu buscava dois. Dois titulares. Dois pontas titulares. Porque eu não confio nos que o Vitória tem. E esse jogo também deixou muito claro isso. Esse é um problema que a gente já vinha falando aqui há tempo, né? Há tempos. Eu venho falando aqui mal das atuações de Lucas Braga há algum tempo nesse podcast aqui. E hoje, tanto o Lucas Braga como o Gustavo Mosquito, que são os titulares do Vitória, volto a dizer, esse time que enfrentou o Náutico é o time titular do Vitória. Para enfrentar o Bahia no sábado, no domingo, é o time titular, é esse time aí. Para enfrentar o Sport, é esse time aí. Se a Série A começasse amanhã, ia ser esse time aí, esses 11. Claro, com o que tem à disposição, né? Porque Mateuzinho tá fora e tal. Mas é basicamente Mateuzinho mesmo. Porque Claudinho não é titular na cabeça de Carpini, por exemplo. Seria só Mateuzinho a mudança. Então, esse time titular, que é Lucas e Mosquito, veja a partida que eles fizeram contra o Náutico. Eles conseguiram ser anulados pela marcação nas laterais, nas pontas ali do Náutico. Eles conseguiram ser assim, anulados. Eles não conseguiram buscar bola em profundidade, eles não conseguiram romper linha, não conseguiram basicamente criar jogada alguma. Então a gente vem falando isso e mais uma vez, né, para o torcedor que não acreditou, Vitória precisa de dois pontas, pelo menos um, mas enfim, o melhor seria dois. E o Vitória precisa de um meia, cara. A gente já vem falando isso há quanto tempo aqui? Porque hoje também nesse jogo ficou escancarada a ausência, o peso da ausência de Mateuzinho. Mateuzinho está machucado, talvez não jogue nem a final do Baiano contra o Bahia, contra o Bahia agora no jogo de ida. Talvez não jogue nem contra o Sport, só volte no jogo de volta do final do Baiano. E assim, a ausência dele ficou escancarada, cara, nesse jogo de hoje. Porque o Vitória não conseguia, uma vez que está totalmente marcado pelas pontas, ele não conseguia jogar pelo meio, pela faixa central do campo. Ele não conseguia criar jogadas por ali, ou então inverter rapidamente as jogadas para tentar criar uma situação de vantagem na ponta. Se uma ponta está congestionada, você inverte rapidamente. Quem faz essa inversão é Mateuzinho. Quem ficou hoje escalado de fazer isso foi o Elton Rato, só que o nível cai muito. Então ficou assim muito clara a ausência de Mateuzinho. E Mateuzinho é um cara que tem problemas assim físicos. Ele já perdeu a reta final da Série A do ano passado, já está perdendo o início dessa temporada. O Vitória não pode ficar sem um cara alternativo a ele. Isso é muito evidente. Tentou com o Giamotto no passado, está tentando com o Elton Rato agora, mas o problema da ausência de Mateuzinho continua. Então, assim, a verdade é que há muito tempo a gente vem falado que do meio para frente, esse Vitória não passa a menor confiança. Do meio para frente. Eu digo todas as posições: meia, pontas e atacante. Só que, assim, o Vitória, ele vinha mantendo essa vencibilidade nessa temporada porque o Vitória tem um bom coletivo. Assim, o lado coletivo do Vitória, treinado por Carpini, eu acho que é um time muito bem treinado. O Vitória consegue manter um coletivo bom. Quando
digamos assim, as individualidades não funcionam, mas o coletivo funciona, né? E o Vitória vinha ganhando, vinha sendo a tônica dessa temporada. Só que em alguns jogos, esse coletivo não vai funcionar. Porque o adversário estudou o Vitória, porque o adversário entende como o Vitória vai jogar. O Vitória já foi estudado, já foi analisado, e o adversário vai criar uma estratégia para anular o Vitória. E esse jogo aconteceu hoje. Esse jogo aconteceu hoje. O Náutico conseguiu anular o Vitória dentro de tudo aquilo que o Vitória consegue no coletivo ser superior aos adversários. O Vitória foi muito bem estudado pelo Náutico, acredito. E aí, quando você tem esse coletivo anulado, é que você precisa da qualidade. Você precisa de um cara na frente que faça uma jogada diferente, que tenha uma visão nova de jogo, que quebre um pouco, que saiba fazer a leitura de jogo e consiga criar uma jogada. E aí depende de qualidade, de inteligência, tomar decisões boas, para que se o coletivo não está funcionando, ele puxar. E o Vitória não tem. Que é isso que a gente vem falando aqui desde o início do ano. Então, assim, em resumo, tá? Antes de falar do jogo, eu quero dizer o seguinte: esse jogo ele vai ficar, se o Vitória quiser, né, como um exemplo máximo de tudo que deu errado. Se Carpini gravou esse jogo aí no DVD, ele vai poder mostrar, a partir de agora, esse jogo contra o Náutico, todas as deficiências que o Vitória tem. Deficiência para a diretoria de contratação, deficiência para os jogadores, de como eles tomam decisões erradas, equivocadas. É um jogo de modelo. Pena que esse jogo de modelo não aconteceu na primeira fase da Copa do Nordeste, que ainda poderia corrigir. Pena que esse jogo de modelo não aconteceu na primeira fase do Campeonato Baiano, que ainda daria para corrigir, ou até numa eliminatória que fosse ida e volta, né? Ele teria dificuldade no jogo da ida e poderia corrigir no jogo da volta. Pena que essa partida aconteceu realmente na Copa do Brasil, que acaba ferrando completamente com o planejamento do Vitória para essa temporada. Muito bem, Vitor Vilar. A minha impressão, né, do jogo de hoje é que se o Vitória jogasse até amanhã, não ia marcar, né? E ficou muito claro também essa questão da falta de um jogador que chame a responsabilidade mesmo, aquele jogador diferenciado que quando você pega um adversário ali que está se superando, está marcando muito bem, esse cara ali consegue tirar um coelho da cartola, né? Enfim, dar um passe ali diferenciado, dar um drible ali que você desconstrua uma defesa. E hoje ficou muito claro que o Vitória não tem esse jogador, né? Assim, a ausência do Mateuzinho hoje ficou escancarada que o Vitória não tem nenhum jogador que é muito importante, sobretudo para uma Série A. Você tem aquele jogador que desequilibra, como o Vitória teve na temporada passada, o Alejandro e o próprio Mateuzinho, né? Foram jogadores primordiais. Claro que teve a melhora coletiva com o Carpini, mas esses jogadores decidiram muitas partidas. E hoje a gente olha para o elenco do Vitória e a gente não consegue enxergar ninguém. Se você for perceber, o principal jogador do Vitória, que você pode esperar algo, e até que rendeu alguma coisa na temporada, é o Janderson, que na temporada passada a torcida queria mandar embora. Deu uma melhorada, né, na reta final da Série A, conseguiu desempenhar ali alguns jogos interessantes, mas de um jogador quase descartado da temporada passada, virou uma das principais peças para 2025. Né? E muito pela falta de outros jogadores. Então acho que realmente a situação do Vitória é preocupante. Hoje ficou muito claro, né? Um time ali que não tinha um jogador diferenciado ali para conseguir fazer algo diferente contra um Náutico fechado, né? E isso na Série A vai ser muito complicado. E as contratações, né? Os jogadores que foram contratados que a gente esperava que pudesse dar esse desequilíbrio técnico, o caso do Lucas Braga e do Wellington Rato, completamente apagados, né? Lucas Braga virou titular pelo nome, eu acho, né? Chegou até não teve nem transição, né? Já começou sendo titular e é titular, foi titular hoje e não rendeu nada. O Wellington Rato também insistência do Carpini, mas até entendo porque como o Mateuzinho também está muito tempo fora, você também não tem muitas outras opções ali, né? Para você colocar naquele setor. Então soma-se a perda de vários jogadores importantes. Se você pegar o pilar do Vitória do ano passado, ele não tem mais ninguém. Wagner Leonardo, zagueiro, lateral Lucas Esteves, meio-campista Mateuzinho, que está num elenco, mas está machucado, então não foi utilizado muitos jogos, e o Alejandro no ataque. Né? Então, se você pegar o pilar do time do ano passado, hoje o Vitória não tem ninguém deles. Né? Tem o Mateuzinho para voltar, mas hoje
Não tem ninguém. E as contratações que eram para suprir ou melhorar o time tecnicamente, ninguém tá rendendo, né? Eu acho que as únicas contratações que funcionaram foram os volantes, né? O Ronald, o Baralhas, eu acho que até deu um incremento no nível em relação ao ano passado, mas em todas as outras posições é um Vitória pior, né? E hoje eu acho que ficou muito claro isso. Exatamente. E você falou, né, da ausência desses caras. A gente até comentou na última, né, quando o Camutanga voltou, que pelo menos seria um nome, assim, uma figura conhecida do elenco do Vitória de outras temporadas, uma referência em campo, né? Porque, de fato, se você for pegar os jogadores referência em campo, aqueles jogadores que a torcida se apegou, né, na temporada passada, ou até na temporada 2023 também, de alguns remanescentes, só sobrou o Mateuzinho, cara. Mateuzinho e Camutanga quando ele voltar, né? Voltar a jogar a Vera mesmo. Mateuzinho tá fora. Então, esse time que não tem a referência, os pilares, como você falou muito bem, só tem Lucas Arcanjo, né? O único pilar, mas é um jogador, é Isso. um goleiro, não é um jogador de linha para poder mudar uma situação de jogo difícil como a de hoje. Então, é, esse time, sem Mateuzinho, que foi a única referência que sobrou no time, né? O único pilar foi Mateuzinho. Esse time sem Mateuzinho é o que vai para o Bavi, por exemplo. É o time que vai enfrentar o Sport, né, no jogo decisivo pela primeira fase da Copa do Nordeste, para a classificação. Depois vai pegar o Bahia de novo na volta. Aí Mateuzinho pode voltar, se ele voltar, né, ainda naquela condição meia bomba, assim, né, não tão bem. Então, e outra coisa, né? Com o time, hoje o Vitória tomou uma porrada, então vai para esses 3 jogos decisivos nesse estado anímico muito debilitado, né? Muito confuso, muito abaixo, né? Foi uma porrada, o Vitória vai ter que se reerguer para enfrentar o Bahia na final do Campeonato Baiano. E é isso, assim, foi como você falou muito bem, né? Cara, se esperava, eu tenho certeza, né, que as contratações do Vitória foram mirando um ganho técnico, né? Obviamente. Então, a estratégia do Vitória foi manter a base do time do ano passado. Em teoria, a base tinha sido mantida. Se você for pegar os 11 titulares do ano passado, né, que terminaram o ano passado, todo mundo foi mantido, exceto o Alejandro, que não foi escolha do Vitória, né? Foi mais forte. E aí você contrataria outros para poder ter um ganho técnico. Então, por exemplo, na parte de volantes, como você falou, houve um ganho técnico, porque você manteve William Oliveira e Ricardo Rila, que foram a base do ano passado, e você trouxe PP, você trouxe. Quer dizer, PP a gente está esperando que seja, né? Porque ele ainda não Isso. jogou tanto. Ainda precisa ver. De fato, quem entregou esse ganho técnico foi o Baralhas. E Ronald num determinado momento da temporada, porque hoje Ronald jogou e não jogou nada, né? Contra o Altos ele caiu, hoje ele caiu de rendimento, está caindo de rendimento o Ronald. Mas Baralhas veio um ganho técnico. O resto, assim, não teve, cara. Não teve. Os pontas, assim, o ponta mais eficiente do Vitória nesse momento é o Gustavo Mosquito, que estava no ano passado. E é um cara que a gente sabe exatamente o que ele pode entregar e o que ele não pode entregar, que ele não consegue entregar. O camisa 9, Fábio Mota falou que Janderson ia ser Alejandro desse ano. Só que Janderson mostra, jogo após jogo, que ele não é camisa 9. Ele pode até ajudar em determinada situação de jogo e como ponta, mas como camisa 9 não dá para ajudar. Hoje mesmo ele fez uma partida pavorosa. Tudo bem que a melhor cabeçada, né, do jogo lá, a melhor finalização foi uma cabeçada dele para a defesa de Muriel. Foi a única coisa que ele acertou no jogo inteiro, né? Então assim, o Vitória tem muito problema que agora ficaram expostos, né? O Vitória ficou vulnerável depois dessa partida. Já tinha ficado de certa forma vulnerável no Bavi, né? Eu acho que o Bavi demonstrou uma dificuldade, assim, um abismo, né? Que existe, não do trabalho coletivo, que eu acho o trabalho coletivo de Carpini bom, mas da qualidade mesmo, né? Da qualidade técnica de um time como o Vitória para um time de Série A. Aí teve depois o jogo do Fortaleza, que deu uma amenizada, porque o Vitória ganhou e é um time de Série A, tá no Libertadores, tudo mais. Mas ainda assim você ficava com o pé atrás, não passava confiança. E agora, contra um time de Série C, né? Por mais camisa, peso que a gente tem que reconhecer que o Náutico tem, mas assim, não é um adversário do nível que o Vitória espera enfrentar. É um adversário que, tecnicamente, está abaixo daquele que o Vitória vai enfrentar e que o Vitória espera ganhar. E enfrentar de igual para igual. E teve dificuldade, Muito bem, aqui mais uma vez. alguns comentários. Fernando Luiz está por aqui, o Saulo Lessa, o Fábio Freitas, o Carlos Santos, enfim, o Carlinhos, Edmilson Rocha, Lucas Barbosa, Antônio Nascimento, Ricardo Novaes, enfim.
A galera tá aqui comentando o Lucas Rafael, Carlos Júnior, né, torcedor do Vitória, que sempre tá por aqui. Fala que tá faltando qualidade técnica no setor ofensivo, principalmente pontas e centroavante, né? Algo também que o Vitor já trouxe por aqui. Agora falando um pouquinho do jogo, Vitor, fazendo um breve resumo aí do jogo pelo lado do Vitória. Também me pareceu que o Vitória entrou sem entender a importância do jogo, achou que era um jogo de primeira fase de Copa do Nordeste ou um jogo ali de Campeonato Baiano, porque me parece que o Vitória demorou para se encontrar no jogo. E aí o Náutico já fez o gol, né? Quando o Vitória estava tentando ali realmente se encontrar, o Náutico faz o gol. E aí parece que a questão psicológica também abateu muito a equipe do Vitória, né? Porque você toma um gol, aí você tenta entrar pro jogo, aí o Náutico faz o segundo gol, e aí no segundo tempo a equipe do Vitória me parece que sentiu muito, né? Muitos erros até simples, né? De passe, de domínio, que claramente, assim, os jogadores do Vitória não são tão ruins assim, né? A bola não queima tanto, e me passou muito a questão da pressão mesmo, assim. De não esperar o Náutico como o Náutico jogou, eu acho que, claro, os jogadores veem o Náutico, a fase que tá, enfim, não subestimaram um pouco o Náutico, a equipe do Vitória, e quando tentou entrar no jogo, acabou não conseguindo, claro, por mérito do adversário, mas também o psicológico ali também não funcionou do Vitória, então esse combo aí acabou culminando nesse vexame do Leão. Então, depois até eu vou ouvir aqui os comentários do meu amigo Clauber sobre a postura do Náutico, mas eu sinto que, primeiro, né, o Náutico, né, não vem de um bom momento, né, como você falou, e talvez o Vitória esperasse um jogo um pouco mais tranquilo no início, sim. Eu acho que tem um pouco disso, né? É curioso porque assim a preparação para a partida foi uma preparação muito levada a sério, assim, né? Não foi uma preparação, digamos, quando acabou o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, o Vitória estava pensando no Bavi. Não, não era isso. O Vitória tinha o jogo contra o Náutico no meio do caminho, que era um jogo muito importante. Mas me pareceu que que assim, o time precisava, esperava um jogo mais fácil, né? Um jogo não é mais fácil, um jogo mais, não Controlado, assim, né? menos mais controlado, exato. Perfeito. Passou É a isso sensação que o mesmo. Vitória achou que ia ter o controle do jogo e viu que não ia ter. Inclusive o Náutico fez o gol merecendo já fazer o gol, né? Já tinha tido chance, Isso. bola na trave, assim, não foi o acaso. O Náutico já estava melhor, claro, na sua estratégia ali defensiva, de ser mais reativo, mas mesmo assim já estava mais perigoso, né? Cara, assim, eu acho que a postura do Náutico, né, a forma como o Náutico entrou em campo, né, taticamente falando, incomodou muito o Vitória. E aí, quando você toma o gol, né, juntou o incômodo do Vitória ver que está sendo anulado pelo Náutico, mas também o lado psicológico de ser um jogo único em que você precisa você está jogando em casa, você precisa virar o jogo para poder não levar para os pênaltis e garantir a classificação, né? Mas, assim, falando da partida, né, o que é que eu acho que pegou muito o Vitória? A gente já falou aqui, inclusive no podcast algumas vezes, né, contra o Souza, contra o Ferroviário, sobretudo, que o Vitória vinha tendo muita dificuldade contra esses times que vinham muito fechados, né? Os times que vinham muito fechados para enfrentar o Vitória tinha dificuldade. A gente até ponderou aqui, pô, mas na Série A talvez o Vitória não enfrente essa Isso. situação o tempo todo, né? Porque é o Vitória que vai jogar fechado diante de adversários tecnicamente mais qualificados. Mas pode acontecer isso durante um jogo, né, também, né? De repente o adversário, sei lá, mesmo o Atlético Mineiro, por exemplo, Isso, vai fazer um gol e depois vai se fechar com linha de cinco exatamente. também, com um outro, né, na frente. Então, o Vitória precisa saber se virar também nessa situação. O Náutico ele fez o jogo assim perfeito para anular o Vitória, né? O Marquinhos Santos estudou muito bem o Vitória. Eu, eu tenho que falar isso, assim, ele estudou muito bem o Vitória, porque o Vitória já vinha mostrando dificuldade com esse tipo de time muito bem fechado. E a estratégia dele foi voltada 100% para o Vitória, que é negar espaço pelas laterais. O Vitória é um time que atua muito pelas laterais de campo, né? Trabalha muito pelas laterais, e o Náutico negou o espaço pela lateral. Ele usou um bloco muito baixo, então você afundou muito o time ali, bloco muito baixo, dando, né, pouco espaço mesmo para o Vitória. Assim, o Vitória conseguia avançar em direção ao ataque, mas quando ele tinha que
afunilar para chegar ao gol, o espaço era mínimo. O Náutico fechou com uma linha de 5, depois uma linha de 4 jogadores, O Vitória não e tinha espaço nem sobretudo para chutar de fora da área, Vitor. Nem, nem para nem chutar de esse fora da área, espaço ele tinha. exatamente. E quando a bola ia para a lateral, Fábio, assim, tinha dobra em cima dos jogadores que estavam nas pontas, né, do Vitória. Então, cara, ele fez o jogo perfeito, assim, para anular o Vitória. E o Vitória sentiu isso. O Vitória, logo de cara, sentiu que o Náutico tinha armado ali uma arapuca, né, uma armadilha para ele. Então, cara, diante dessa anulação, né, o Vitória foi totalmente anulado pelo Náutico, teve os gols, né? Mas o que me chamou muita atenção foi de que, diante de ter constatado isso, né, diante da constatação de que o Náutico veio com uma estratégia para anular o Vitória dentro da deficiência do Vitória, que, assim, nesses jogos que eu mencionei, Souza, Ferroviária, etc., eles vieram com essa escalação, né, com essa formação de dobrar nas laterais, fazer uma linha de 5 jogadores, né, na defesa. E em todas elas o Vitória teve muita dificuldade. Né? Quem observou os jogos viu que o Vitória teve muita dificuldade. Então, Marquinhos veio com provavelmente com essa estratégia. O que me chamou a atenção foi que, sabendo disso, sabendo que era possível que o Náutico viesse com essa formação por ter observado esses jogos da Copa do Nordeste, me chamou a atenção porque que Carpini não apresentou alternativas. Porque mesmo no segundo tempo, se você for observar, quando ele fez as alterações, né, para ir no Vucu-Vucu, no Abafa, o time continuou jogando pelas laterais do campo. Continuou buscando as laterais, continuou buscando o cruzamento, por exemplo. Ele não apresentou muitas alternativas. O time de Carpini, que é forte pelo coletivo, Carpini eu considero bom técnico, não apresentou uma, uma outra ideia. Por exemplo, ter umas movimentações, né, sobretudo no meio campo, para atrair a marcação, para criar o espaço, né, sobretudo nas costas da defesa. É, enfim, alguma E até coisa que inverter o pudesse. lado, né? Porque o Vitória atacou muito Exato, pelo lado esquerdo, né? A gente não viu muita exatamente. variação ali. Você atrai o time para um lado, consegue virar o jogo ali para Inverter ter. rápido, né? O Vitória só começou a jogar do lado direito no finzinho do jogo. Inclusive foi quando ele foi mais perigoso. Inclusive a jogada, né, do cruzamento, né, da cabeçada que o Muriel pega é de um lance assim, né? Que vai da esquerda na direita, tem o cruzamento e o Muriel defende. Então, também, além de não ter conseguido jogar muito pelo meio de campo, jogou só pelo lado esquerdo, basicamente, né? Não conseguiu É. inverter em muitos momentos. É, no primeiro tempo, o Vitória realmente não criou nada, né? Assim, naquela proposta do primeiro tempo, o Vitória não criou nada. No segundo tempo, quando ele fez as alterações, botou 2 centroavantes, né? Sobretudo Carlinhos e Janderson. Depois trocou o Lucas Braga, que estava muito mal, por Fabri. O Vitória foi para a Bafa, né? E aí teve, assim, algumas situações de perigo, né? Mas o único chute a gol mesmo, como a gente falou aqui, foi aquela cabeçada de Janderson que foi defendida por Muriel. E aí, cara, eu concordo com o que você falou, assim. Primeiro, muita jogada pela esquerda, né? Porque Cáceres, ele tem um lado regular, mas hoje ele foi extremamente burocrático em campo, não chegava à linha de fundo. Cáceres praticamente, assim, passou 90 minutos sem chegar na linha de fundo. Ele só começou a fazer jogadas mais de linha de fundo mesmo no finalzinho do jogo, já sem gás. Então, Cáceres não chegava à linha de fundo. O próprio Wellington Rato, que estava jogando no segundo tempo pela direita, né, porque o Mosquito saiu no intervalo. Então, o Wellington Rato foi jogar na ponta direita e ele pegava a bola e não ia para a linha de fundo. Ele cortava para o meio e tentava uma bola longa, né, invertendo. O Wellington Rato, inclusive, assim, irritou com a tentativa de bola trabalhada longa que ele tentou colocar sobretudo nas costas da defesa do Náutico, mas sem eficiência, né, sem eficácia. E a jogada ficava toda pelo lado esquerdo. Não tinha jogada pelo meio também. Os volantes, por exemplo, do Vitória, que chegam muito à área, tipo William Oliveira, Baralhas, para finalizar como um homem surpresa, também não aparecia esse elemento de surpresa. Né? A jogada ficou realmente, até de certa forma, a mudança de Carpini atrapalhou isso. Porque com 2 centroavantes, né, Janderson e Carlinhos, não fazia tanto sentido ter mais gente pisando na área, né? Era mais difícil isso acontecer. Então, não aconteceu nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, essa chegada de um Baralhas, de um William Oliveira, depois de um PP, que tem essa qualidade também para entrar na área. E a jogada ficou muito para a esquerda, onde estava Jamerson, o jogador, digamos assim, que mais apareceu, que mais foi voluntarioso no Vitória, mas foi muito cruz-a-cruza, né? Sobretudo no segundo tempo, cara. Muito, assim, ele jogando sozinho, né? Sem conseguir tabelar, sem conseguir articular, e fazendo cruzamento a esmo, assim.
Pareceu nervoso Carlinhos o mesmo, Jamerson. é muito nervoso. Carlinhos entrou para. Beleza, que ele entrou para receber cruzamento. Mas os cruzamentos que foram feitos pelo Vitória, até o final do jogo, foram cruzamentos muito sem eficácia. Né? Tanto é que Carlinhos desviou pouquíssimas bolas, teve poucas oportunidades de cabecear. Então falhou. Cara, assim, o Vitória, a verdade é, o Vitória foi encaixotado no primeiro tempo, se exasperou, foi para o abafa no segundo tempo, mas não apresentou alternativa. Né? O Vitória mostrou hoje que tem dificuldade, uma vez que é anulado, de mostrar alternativa, o que me surpreende, porque Carpini é um técnico bom e já está na hora, inclusive, dele, né, conseguir criar soluções para enfrentar times assim mais recuados, né, mais bloco baixo. Muito bem. Vamos pro campinho, Vitor Vilar? Vamos nessa. Vamos nessa que eu quero ouvir meu amigo Cláudio sobre esse Náutico aí. Isso. Ô Vilar, só um comentário rápido. Tu até falou do abafa ali no final do jogo. Mas Fala. veja, e aí é uma sensação minha, tá? Óbvio que eu, como torcedor, fiquei nervoso ali e tal, mas nem o nervosismo foi tão grande assim, porque eu não vi o Náutico, eu não vi o Vitória, na verdade, assustando tanto assim. Acho que aquela imagem do torcedor do Vitória indo embora com 40 minutos, não é que me acalmou, mas é tipo, é o reflexo do jogo. Eu acho que o torcedor sentiu aquilo ali. Bicho, vai jogar aqui até amanhã, não vai fazer um gol. E vocês citaram muito bem aquela defesa de Muriel aos 47 do segundo tempo. Tirando aquela, foi um. Pronto, teve um medo que eu tive ali, foi aquela falta próxima da área que foi na barreira. Mas tirando isso, veja, é difícil você, envolvido com o jogo, ter a tranquilidade. Mas eu acho, não sei, aí Fábio pode falar melhor do que a gente, do que eu vi lá. Mas talvez quem tivesse visto ali de forma 100% isenta, talvez ficava vendo, pô, o Náutico não vai conseguir, o Vitória não vai conseguir fazer um gol, ou não vai empatar, não vai conseguir ameaçar o Náutico, porque o segundo tempo foi muito esse roteiro, né? Não, é assim, cara, eu assisti o jogo daqui de casa, né? Não deu para chegar a tempo no. Enfim, cheguei já na hora do jogo, já em casa, vindo do trabalho. O jogo foi cedo, né? 7 horas da noite, então é um horário meio cedo, assim, meio complicado de ir pro Barradão, inclusive. É, E assim, em momento nenhum, assim, a minha sensação foi a que Fábio descreveu agora há pouco. Vitória, velho, pode jogar aí 20 horas de partida, não vai conseguir fazer, sabe? É, não vai conseguir balançar a rede, não vai conseguir fazer o 2-1 sequer, né? É porque o Vitória nem E foi até chutava, interessante. né? Não chutava. Então, Exatamente. nem Não arriscava de conseguia, fora da área, não conseguia. não Os conseguia. cruzamentos, o Náutico tirava 99%, então, É. E eram cruzamentos, cara, da intermediária, assim. É o que eu falei, é. não era aquele cruzamento que pega a defesa meio que de surpresa, sabe? Tendo que se posicionar para afastar. Eram cruzamentos em que os dois centroavantes já estavam plenamente marcados, né? Carlinhos, e por mais que Carlinhos seja imenso, um cara, uma torre, mas ele estava marcado, ele não ia conseguir fazer muita coisa. Pode reparar que todos os cruzamentos para Carlinhos que ele conseguiu desviar foram aquelas cabeçadas para cima, sabe aquela cabeçada que vai muito para cima? É porque o centroavante não está numa condição boa de cabecear, não está com liberdade para poder fazer a testa para baixo, né? Ele tem que vir na dividida com o zagueiro, ganhar pelo alto e acaba cabeceando para cima. Então, assim, no momento nenhum, assim, a sensação de que o Vitória poderia jogar 20 horas e não conseguiria abrir o placar que eu digo, fazer o 2-1, né? Ficou muito latente, assim. Até Eric Faria, o comentarista, falou, né? Ah, o Vitória. Mas primeiro, antes de fazer o 2-2, o Vitória parece. O narrador falou: o Vitória não parece não vai conseguir chegar ao 2-2. Aí Eric falou: pra primeiro fazer o 2-2, tem que fazer o 2-1, né? Que tá muito longe também disso acontecer. Aquela saída do torcedor. Isso até é um caso do Barradão, assim, o Barradão, ele é uma encosta, né? Então, tem torcedor, e a saída do Barradão, como de qualquer estádio, mas acho que no Barradão é bem mais complicado, é uma saída complicada, assim, não é uma saída fácil. Só tem, digamos assim, três grandes portões para se sair. Então, é muito comum o torcedor do Vitória, quando ele vê que o jogo está mais para lá do que para cá, ele sobe e fica vendo da escada, porque o Bardão tem várias escadarias imensas. Então ele fica vendo da escada, porque ele já fica meio que posicionado na boca do gol ali, para quando o árbitro apitar, ele já. Não é que ele saiu do estádio, entende? O pessoal às vezes se engana em relação a isso. Não é que o pessoal saia do estádio. Tem gente que sai, né? Que, tô chateado, vamos embora, que o Vitória não vai conseguir ganhar. Mas em jogos como esse, o pessoal adianta o lado, fica ali na boca do gol, na portinha assim, no último degrau da escada, vendo o jogo, ou então na parte lá de cima, né, que o Barradão tem, digamos assim, uma parte muito alta, né, da encosta.
fica vendo ali. Mas é um sinal, inclusive, de que ele já não quer mais nada do jogo, né? Já sabe que não vai acontecer. Então, a sensação foi essa, cara. Assim, eu tive que assistir até o final. Juro a você que eu assisti muito até o final porque eu tenho que comentar aqui depois, né? Então, se tivesse um lance de perigo no último lance do jogo, eu tinha que saber quem foi. Mas se eu não tivesse que comentar aqui, eu já teria largado há muito tempo, cara. Tipo, quando bateu essa falta aí, que Ronald pegou e meteu na barreira, cara. Ali, velho, ali foi tipo assim, velho, dane-se, vou ficar com o meu Real Madrid hoje mesmo, que minha vitória não vai dar em nada, não. E Cláudio, e Marquinhos Santos quis ajudar, né? Colocou Léo Coutro em campo, era a chance do Vitória, né? Quando o Léo Coutro É, entrou, mas nem Léo Coutro conseguiu ajudar o Vitória. ele ainda dá uma farrapada na marcação, né? Aquela bola ali da defesa de Muriel é uma falha de marcação dele, né? Mas aí Muriel fez uma grande boa defesa. Eu tava até criticando ele, né? Mas hoje. E Isso. o curioso desse lance é que, rapidamente aqui, antes da gente voltar para a análise de vitória, é que o Muriel vai. A bola é cruzada, o Muriel vai saindo, volta, e depois tem a sequência do. Eu tava xingando o Muriel, aí termina o lance com o grande goleiro, grande defesa, tudo certo. Muito bom. E, velho, uma coisa assim, inacreditável, eu até esqueci de comentar, mas eu acho que o Cláudio vai comentar. Bicho, o segundo gol do Náutico é uma palhaçada pro Vitória, né? É uma coisa assim Foi inacreditável, velho. desenhado, né? Porque, pô, o primeiro. Não é que, tipo, o primeiro escanteio igual tenha acontecido, sei lá, no início do jogo e depois saiu no final do jogo aquele gol. Não, pô, foi o lance imediatamente anterior. O lance imediatamente anterior foi um cruzamento do primeiro pau que eu não lembro quem foi que deu a casquinha, Vinícius. e aí. Hã? Vinícius da Casquinha, Pronto, na primeira Vinícius, trave. exatamente. Ex-Vitória, inclusive. Ele dá a casquinha e Jamerson salva em cima da linha. Aí no lance imediatamente seguinte, o mesmo Vinícius dá a casquinha e dessa vez a bola vai para o mesmo lugar e Vila, o gol sai. tu não Surreal. vai, talvez tu não vai lembrar, mas em 2021, quando o Vinícius jogava no Náutico, ele fez um gol exatamente assim, nos aflitos. Tava na pandemia ainda, não lembro se tinha público ou tava público limitado. Um escanteio, Jean Carlos cobra no primeiro pau, Vinícius desvia, gol do Náutico. E então, assim, é uma jogada forte, bem trabalhada pelo Náutico. Em 2021, o Hélio dos Anjos fazia isso, e Marquinhos está fazendo agora, né? Acho que é o terceiro jogo de Vinícius nessa volta ao Náutico. É a primeira vez que ele tentou essa jogada, e duas vezes dá para dizer que a primeira também deu certo, porque o zagueiro tirou em cima da linha, não saiu o gol. E na segunda, aí saiu o gol. Mas foi uma jogada aí que já tem pelo menos uns 4 anos aí que acontece com o Vinícius. E que o Vitória foi vítima mais uma vez hoje. Pois é, tá vendo? Ali foi para irritar, velho. Eu digo para você que se eu não tivesse que comentar o jogo, talvez eu teria largado no segundo gol. Depois daquilo ali, aí deu muita raiva. Mas vamos nessa. Vamos lá. Lucas Arcanjo falhou no primeiro gol do Náutico, Vitor Vilar? Era Não, hoje vai defensável? ser rápido isso aí. Tô chateado, vou sair dando vermelho para todo mundo aí. Poucas Cara, ideias eu hoje, acho né, que Vilar? Lucas. Hã? Oi? Poucas ideias hoje, né? Poucas ideias, Das poucos análises. papos. Poucos papos. E, mano, Lucas, eu acho que ele falhou mais no segundo, sabe? Eu não, eu vou botar ele como jogou mal, Laranjinha. Jogou mal, Laranjinha, porque eu acho que o primeiro, eu não achei que foi tanta falha, não. Eu acho que o chute surpreendeu ele, sabe? Surpreendeu bastante. A direção, o kick da bola e tal. Eu não sou goleiro, mas eu acho que poderia, que não dá, que dá para passar mesmo, assim, dá para você perdoar. Agora o segundo não dá, velho. Assim, toda a defesa do segundo não dá para perdoar porque o lance foi repetido, né? Foi o mesmo lance seguido. Mas o goleiro, pô, não ficar ligado nisso e não ir cortar se a bola for no primeiro pau, coisa do tipo também. Sei, eu acho que ele falhou mais no segundo, então para mim é o Laranjinha. Muito bem. Neres e Alter. Laranjinha para os dois. Acho que Neres até merecia uma avaliação pior do que Alta. Eu acho que os dois jogaram mal. Talvez Neres merecesse uma avaliação pior, porque no primeiro gol ele vai dar um bote lá no meio campo, né? Ele sai para dar um bote no meio campo, falha ali no primeiro gol. E ele depois também errou várias saídas de bola e tudo mais. Mas eu vou colocar os dois como jogou mal, assim. Não vou fazer uma escadinha de avaliação, não. Muito bem. Cáceres e Jamerson. Cara,
vamos lá. Aí são diferentes, jogadores bem diferentes. Cáceres eu vou colocar como mal, né, laranjinha, porque, como eu falei, eu achei Cáceres tem uma vantagem dele ser um cara regular em campo, né? Um cara que entrega sempre um feijão com arroz. Só que nos jogos como esse, e que o Vitória tem encaixotado, é preciso um algo mais. Tudo bem que Claudinho hoje não estava disponível, né? Claudinho está machucado. Mas foi o típico jogo em que Cáceres acaba comprometendo, assim, né? Esse feijão com arroz dele acaba comprometendo porque ele é muito burocrático. Então ele foi um lateral que não chegou à linha de fundo, como eu falei aqui várias vezes. Então por isso que eu vou avaliar a atuação dele como mal, né? O Laranjinha. Já Jamerson, eu vou dar um desconto para ele e vou colocar como amarelo. Tudo bem que ele errou muito, assim, eu vou colocar a atuação dele como regular. Tudo bem que ele errou muito, mas eu acho que num jogo como o de hoje, quem aparece, né, quem dá a cara a tapa, quem se oferece para construir alguma coisa, merece um crédito, sabe? Eu acho que Jamerson foi um dos poucos caras em campo que conseguiu dar a cara a tapa e aparecer para tentar alguma coisa diferente. Muito bem, então defesa avaliada, né? O Jamerson foi o único que teve ali pelo menos o razoável, de resto todo mundo mal. Dupla de volantes, Baralhas e William Oliveira. Então, Baralhas, eu acho que eu vou na mesma avaliação de Jamerson. Baralhas foi um cara que, no final do jogo, ele estava atacando, ele estava jogando de zagueiro, ele estava correndo assim o campo todo, porque ele voltava para ser zagueiro, para iniciar a saída de bola, tentava aparecer lá na frente para ligar PP, para ligar o pessoal do ataque. Então, assim como o Jamerson, ele foi o cara que se doou assim para tentar fazer alguma coisa diferente. Não foi um jogo maravilhoso de Baralhas, mas a atitude dele vai fazer com que ele receba uma atuação regular, o amarelinho. Pela atitude, né? Já o Willian Oliveira, velho, assim, jogou muito mal. O Willian Oliveira hoje foi muito mal, né? Não foi, não à toa ele foi substituído no intervalo, porque, enfim, ele não teve participação no meio-campo durante todo o primeiro tempo, falhou, errou muito. Quando você falou de jogadores do Vitória que não são bagres, né, mas que estavam aparentemente pelo nervosismo, errando domínio, errando passe, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Oliveira. Então, assim, é justamente por isso que eu avalio ele como muito mal hoje. E já vai falar de W Rato também? W Rato. Mal. Laranjinha para ele. É um cara que tentou alguma coisinha, mas era muito na bola longa, né? Invertida, ele tava umas investidas longas, assim, com lançamento. Nada muito eficiente. Rato foi pouquíssimo eficiente hoje. E era um jogador que era para ser aquele diferencial técnico, né? Para tentar Exato. quebrar a barreira do Náutico, né? A barreira E defensiva. é uma crítica que a gente tem feito a ele, né? Qual é a jogada individual que Rato puxa? Qual é a jogada individual que ele tenta fazer uma coisa mais, assim, mais, enfim, individual mesmo, tenta quebrar a marcação no drible, sabe? Numa tabelinha. Não tá aparecendo no Rato, assim. Essa qualidade que ele tem não tem aparecido nessas horas cruciais. Muito bem, vamos pro ataque. Mosquito, Braga e Janderson. Vermelho para todo mundo aí. Os três. Jogaram nada. Mosquito não acertou nada que fez. Braga, eu acho que ele poderia ter saído no intervalo também, diante da atuação dele. Cara, que jogadorzinho burocrático esse Lucas Braga, viu? Eu acho que ele tem até capacidade. Você falou, ele virou titular pelo nome, porque jogou pelo Santos, foi finalista da Libertadores. Mas, cara, que jogadorzinho burocrático, velho. Impressionante como o Vitória precisava de uma atuação mais diferente desses dois, né? Do Gustavo Mosquito e do Lucas Braga. E eles, assim, eles não conseguiram romper linhas, eles não conseguiram fazer um drible para abrir espaço, né? Já ir quebrar já a marcação, nada assim, nada, nada. Então, os pontas foram. O Mosquito errou muito, né? E Lucas Braga foi burocrático demais, jogador. E Janderson errou muito também, né? Janderson, eu não lembro dele acertar um pivô direito, uma finalização de primeira, nada. A única coisa que ele acertou foi aquela cabeçada no final. Muito bem, então titulares avaliados, jogadores que entraram aí no intervalo e no segundo tempo. Temos aí o Fabri, Vamos né? lá. O PP, o Bruno Xavier, o Carlinhos e o Ronald. Ronald jogou muito mal, vermelho.
para ele, porque, além de tudo, o Ronald, no finalzinho, me tem aquela falta que Cláudio falou, uma falta boa, bem colocada ali, né, bem posicionada, e ele manda na barreira, né? Então, para coroar, errou tudo dele, né? Fez falta boba no contra-ataque, errou passe, que gerou o contra-ataque, ele teve que fazer falta, enfim. Ronald hoje meio que deu o recado de por que que ele está sendo reserva. Cara, o Fabri também jogou muito mal, né? Vermelhinho para ele, porque Fabri me tem uma saída errada de bola do Náutico, em que acaba no pé dele e ele, em vez de chutar de primeira, ele mata a bola para tentar driblar o goleiro. Aí nisso o zagueiro do Náutico chegou e roubou. E na hora eu falei assim, bicho, por que que um centroavante, que se diz centroavante, né? Porque Fábio foi hoje utilizado como centroavante. Como é que um centroavante, nessa situação de jogo, em que está uma saída de bola errada, e ela fica clara para ele, de frente pro gol, por que que este cara não chuta de primeira, velho? Como é que pode? Por que que ele decide tomar a decisão completamente equivocada de dominar, domina mal, porque não tem qualidade técnica, tenta o drible e é desarmado com um carrinho daquele jeito? E fora outras jogadas, né, que Fábio tomou decisões erradas. Então, assim, dando o mesmo desconto de que ele tá voltando agora, estava lesionado, mas decisão errada, irmão. É, é imperdoável, assim. Então, Fábio vermelho, Carlinhos vermelho também. Pô, velho, Carlinhos, assim, erra a saída de bola, faz falta besta na saída de bola, né? Na pressão, né? Na pressão da saída de bola do Náutico, ele fez uma falta muito boba, porque não sabe pressionar. Como eu falei, todas as cabeçadas dele, ele deu para cima, né? Acabou que a melhor cabeçada do jogo, depois de tantos cruzamentos, foi de Janderson, não foi de Carlinhos, que entrou para isso. É um cara que realmente mostra que só pode ser utilizado numa situação de jogo, e nessa situação de jogo que foi apresentada para ele Isso. hoje, ele não conseguiu performar. Bruno Xavier jogou muito mal também, entrou já no finalzinho, mas assim, não apresentou nada. Eu poderia muito bem dar o sem nota para ele, mas como eu estou chateado hoje, eu vou botar muito mal para ele também. E, e o PP, cara, PP vou botar o. Jogou mal, né? Vou botar o Laranjinha para ele. Porque eu acho que foi um cara que, pelo menos, entra nessa conta dos que tentaram fazer alguma coisinha na reta final do jogo, mas também não acertou muita coisa, não. Então, só não vou dar um muito mal para PP, porque ele tentou, né? Foi voluntarioso. E o Carpini, qual a parcela dele nesse vexame, né? Porque em termos de Muito mal, escalação, não sei se ele tinha muito o que muito mal, fazer. muito mal. Pode botar Muito muito mal. mal? Ainda mais que ele tenha, por mais que ele tenha. Cara, Carpini é aquilo, né, velho? Eu construí todo o meu argumento dizendo que o grande problema para mim do time foi que ele tem um coletivo bom, mas esses defeitos, esses problemas da equipe de enfrentar defesas fechadas, né, que negam espaços, e o Vitória ficar encaixotado sem soluções, isso já é uma coisa que está acontecendo no Vitória e o técnico tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso. E hoje ficou muito claro que o Vitória não tem alternativa. Então, se o Vitória, desde o primeiro minuto de jogo, estava sendo encaixotado pelo Náutico, e o técnico não conseguiu apresentar uma solução para isso, eu acho que é um problema. É um problema do treinador. É um problema sério. Eu vou colocar talvez o laranja, vou botar o mal, né? Por quê? Porque eu acho que pelo menos ele foi muito corajoso na reta final de lançar o time para frente, né? Não ficou meio conservador. Ele foi de centroavante, tirou o zagueiro para botar um meia. Mas assim, é meio que o mínimo que um treinador pode fazer na situação, né? De um jogo É, 2-0 eliminatório. já também, né? Não tinha saída, né? É, enfim, meu coração diz para botar o muito mal, mas vou pegar um pouco leve aí com o mestre Carpini. Ô, Vila, teve uma mensagem aqui de Diga. Saulo Lessa, que ele manda aqui, ó. Carlinhos tem que devolver ao Flamengo. Ele só pode ser utilizado pelo Náutico na C. Não venha com esse negócio pro lado aqui, não, viu? Deixa ele aí. Carlinhos eu não quero, não. Tem outros aí do Vitória. Bicho, Carlinhos eu não. Esse eu não é quero, porque não. Deixa quieto. Não, Carlinhos ainda velho, vai jogar assim, em um monte de time de Série A, talvez ainda, né? Série B, porque ele jogou no Flamengo. Mas assim, Carlinhos, ele é pior que Gustavo Coutinho, pô. É jogador que irrita, ele faz raiva, assim. Não é só que ah. ele vai mal, não, mas faz raiva algumas tomadas de decisão dele. E o nível de lentidão dele, bicho, é uma coisa impressionante, sim. Ele é um É, alto lerdo, assim, sabe? Tipo, ele parece que ele tem dificuldade, cara, de se mover, assim. A saída.
sei se vocês viram, mas a saída de bola, né? Que ele foi pressionar e acabou fazendo uma falta. É típico, assim. É típico de um jogador que não tem mobilidade, velho. Então ele irrita muito mesmo. E assim, acho que foi uma contratação que o Vitória fez. Eu até falei isso no último, né, podcast. Foi uma contratação que o Vitória fez para meio que calar a boca da galera para dizer, ó, tá aí, tem um centroavante, sabe? Tipo assim, porque era Janderson e Fábio, que não são jogadores centroavantes de posição. Aí a Vitória contratou, ó, tá aí, é um centroavante. Só que desde que Carpini recebeu ele no Barradão, Carpini falou, bicho, esse cara aqui eu vou poder utilizar numa situação determinada de jogo. E o curioso é isso, é que a situação apareceu hoje, que é esse jogo do Abafa com bola alta. Ele foi colocado para fazer isso e não foi bem. Então, assim, Carlinhos vai fazer o quê, cara? No Vitória. Eu fico me pensando, assim, me perguntando, seriamente. O Vitória poderia ter ido atrás, por exemplo, do Pedro Raul, né? Que foi pro Ceará. Inclusive, Pedro Raul foi um dos jogadores que fizeram gol, um dos dois gols, né? O Ceará conseguiu empatar, né? A mesma situação do Vitória, tomou dois gols no primeiro tempo, mas conseguiu empatar. Um dos gols foi do Pedro Raul, né? Então, acho que faltou um pouco de expertise aí do Vitória no mercado. O Ceará acabou pegando um jogador que é muito melhor que o Carlinhos, né? Apesar do Pedro Raul ter ido mal no Corinthians. O Ceará pegou dois jogadores que seriam interessantes para o Vitória nesse momento. Pedro Raul, eu acho que não era para ser o titular, mas seria mais útil do que Carlinhos, sem dúvida. E o outro é o Rômulo, meia, né? Cairia Sim. com uma luva, cara, nessa alternativa a Mateuzinho aí, por exemplo, ou para reforçar a miúca ali com o Mateuzinho. Enfim, faz parte. Bom, então, vitória passado a régua, né? Agora o foco é no Bavi, Vitor Vilar. E pode ser que a chave vire, né? Porque Vitória estava invicto, né? Melhor campanha no Baiano, por exemplo. Agora pega um Bahia que pode avançar para a fase de grupos da Libertadores e chegar numa condição melhor hoje do que o Vitória, né? Pelo menos em termos de confiança. Se o Bahia ainda não estava com aquela confiança toda nessa temporada, se confirmar a classificação amanhã contra o Boston River, parece que o favoritismo do Bahia se alarga. Ou você tem essa impressão? Cara, assim, primeiro, eu sempre achei que o Bahia é favorito, tá? Eu acho que o Bahia é favorito nesse confronto por uma questão de qualidade mesmo, né, velho, da equipe, assim. Você não tem a dúvida que, cara, assim, quando você olha o elenco do Vitória e você vê as opções de Carpini no segundo tempo, né? Você tem Fábio, você tem Carlinhos, você tem esses caras aí. Teve um jogo que foi no Bavi, eu acho que foi o Bavi, que o Carpini veio com esses caras aí, e aí o Bahia veio com o Rodrigo Nestor e Eric Pulga. Então, assim, é diferente, né? O nível é diferente. Então, isso torna o Bahia favorito, eu acho. Agora, sim, sabendo que clássico pode acontecer de tudo, né? No ano passado, por exemplo, o Bahia era favorito, porque a qualidade era maior do que a do Vitória. Só que, e olha que eu acho que a qualidade do ano passado, o abismo ainda era maior, tá? Porque o Vitória ainda tinha um time de Série B, né, se preparando para jogar uma Série A. E esse time aí, por mais que a gente esteja criticando, mas é um time que a maioria estava na Série A do ano passado. Então, assim, a diferença eu acho que é até menor esse ano. No ano passado, o Vitória, assim, foi muito melhor do que o Bahia, né? Foi melhor do que o Bahia. Ganhou os Bavis e foi campeão baiano. Então, pode acontecer tudo no clássico, mas o Bahia é favorito, né? Nas casas de apostas aí, com certeza vai ser o Bahia. E para completar, né, velho, a derrota do Vitória no pré-Bavi é muito forte, né? Essa derrota na Copa do Brasil é muito forte. Na semana do Bavi é muito forte, muito forte. Você perder visibilidade por causa disso, né? Da forma como eliminação na Copa do Brasil, 2-0 em casa para o Náutico, é muito forte. Então, a depender do resultado de amanhã, e aqui, não é. Sinceramente, eu acho que o Bahia é muito favorito amanhã contra o Boston River, vai fazer um jogo tranquilo, um jogo para nem suar, assim, porque o Boston River é muito frágil, muito, muito, muito frágil. Se o Bahia contra o Penharol, não, desculpa, contra o Strongest, que é um time muito superior tecnicamente ao Boston River, atropelou na Fonte Nova,
Você imagina o Boston River, cara, muito fraco. Então a tendência é que o Bahia ganhe, classifique para a fase de grupos da Libertadores e o Vitória, e aí o Bahia vai em alto para o Bavi e o Vitória embaixo, né? Mas é clássico, tudo pode acontecer. Muito bem, então, passado a régua aí no Vitória,